Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar mais um relato sobrenatural e tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, não esqueçam dos 3C. Curtam, compartilhem, comentem. Se não forem inscritos, por favor, se inscrevam e ativem o sininho. Sem mais enrolação, vamos ao relato. Tive uma briga muito séria com minha mãe e resolvi sair de casa. Minha mãe não gosta de mim. Ela nunca fez questão de esconder isso com ninguém. Ela sempre me culpou por algo que não sei. Desde muito cedo, eu com os meus 5 anos, que é a idade do começo das minhas lembranças, recordo de estar doente com febre e meu pai cuidando de mim. Então peço para o meu pai chamar minha mãe, pois queria ela perto. Meu pai vai e escuto minha mãe dizer: "Fala para sua filha, para ela deixar de frescura. Tenho mais o que fazer." Nunca mais me esqueci daquelas palavras e nunca mais, durante toda a minha infância e adolescência, perturbei minha mãe por estar doente ou triste. Até meus 16 anos, vivia implorando o amor dela. Mas ela nunca nem me olhou nos olhos. Às vezes, queria que ela não fosse minha mãe, tamanha raiva que ela tinha de mim. Mas sabia no fundo que essa vontade era somente para amenizar uma dor muito cruel de saber que é rejeitada pela própria mãe, de ser culpada por algo que você não sabe. Meu pai era meu melhor amigo. Ele fazia de tudo para que eu não me sentisse rejeitada, triste. Ele brincava comigo o tempo todo. Eu o amava. Infelizmente, Deus o levou muito cedo. Eu estava com 12 anos quando meu pai sofreu um acidente fatal. Depois do acidente, eu, que já era uma criança triste e rejeitada, me fechei no meu mundo. Passei a implorar mais ainda pelo amor da minha mãe, um amor que nunca veio. Até que com 16 anos, depois de mais uma discussão feia, fui para o banheiro chorar. Então, aconteceu algo estranho. Eu estava chorando na frente do enorme espelho, então de repente minha imagem me olhou nos olhos e disse: "Pare de chorar, Amanda. Não se culpe por algo que você não fez. Não se torture implorando pelo amor da nossa mãe. Tudo tem seu tempo e um dia ela vai te perdoar e se perdoar também. Nossa mãe sofre tanto quanto você. Ela te ama." Então voltei a ser eu de novo no reflexo do espelho. Aquela experiência foi um divisor de águas na minha vida. Ali, decidi que não sofreria mais por alguém que não me amava. Viveria minha vida, porque sabia que um dia tudo iria melhorar. Eu sempre me senti muito sozinha, como se tivessem arrancado uma parte de mim. Mas depois daquela experiência no banheiro, comecei a sentir como se sempre tivesse alguém do meu lado, me dando força. Como sempre fui uma pessoa espiritualizada, achava que era algum espírito de luz. Então, com 18 anos, tive uma discussão séria com minha mãe. E como já trabalhava, saí de casa. Fui morar em um apartamento dado pela minha madrinha Fátima. Era um apartamento pequeno, mas muito bonito e aconchegante. Pagava um aluguel simbólico para ela, que sempre me ajudou muito. Foi aí que o sobrenatural entrou de vez na minha vida. Estava no apartamento há uma semana. Trabalhava e estudava. Chegava em casa muito tarde e saía muito cedo. Um dia, já estava para me deitar. Era muito tarde. Acho que 1 da manhã. Minha campainha toca.
Como o porteiro não me ligou, achei que fosse algum vizinho de porta, precisando de alguma coisa. Abri a porta sem olhar antes quem era e levei um susto. Tinha uma moça sorrindo, e essa moça era eu. Ficamos nos olhando por uns segundos, então ela disse: "Oi, irmã, posso entrar?" Antes que eu pudesse falar, ela entrou. Fiquei ainda alguns segundos parada com a porta aberta, sem entender nada. Então fechei a porta, me virei e disse: "Quem é você?" Ela me olhava séria, mas com ternura no olhar. "Sou sua irmã." Isso dava para ver. Me senti dentro da novela Mulheres de Areia, tamanha era a semelhança nossa. Me sentei, pois estava tonta. Ela se sentou também e continuou: "Sei que deve ser um choque para você, mas quando soube que você não estava mais morando com nossa mãe, criei coragem e..." Então a interrompi. "Como assim criou coragem? Você sabia de mim?" Ela me olhou bem nos olhos. Seu olhar era triste, muito triste. Então ela disse, bem baixinho: "Sempre soube. Mas não podíamos morar juntas na mesma casa. Mas saiba que de uma maneira ou de outra, sempre estive ao seu lado." Ela ficou em silêncio por um tempo, depois disse que se chamava Alicia e que nos separamos quando tínhamos 4 anos, que sempre acompanhou minha vida, mesmo de longe, que sabia da minha dor por causa da minha mãe e que se sentia culpada. A interrompi de novo. Disse que já não morava mais com minha mãe, portanto não queria mais ouvir falar nela. Que ao sair de casa, deixei tudo para trás. Disse que tinha certeza que nossa separação, minha e dela, foi culpa da minha mãe, e que agora entendia a raiva que ela tinha de mim. Queria ter me dado também. Eu estava com muita raiva, sabe? Com muito rancor. Cada palavra que falava me dava vontade de chorar, e cada vez sentia mais ódio dela. Parecia que quanto mais falava, mais ressentimento sentia. Então resolvi que não queria saber de mais nada que tivesse relação com a minha mãe. Já tinha entendido o suficiente. Falei para Alicia que não queria mais falar daquilo e nem daquela mulher. Encerrei o assunto. Alicia me olhava com tristeza, mas também com muito amor. Ela pegou nas minhas mãos e, de repente, como por magia, toda a raiva e ressentimento que sentia passou. Com carinho ela me disse que um dia toda aquela mágoa passaria, que eu seria muito feliz. Nos abraçamos e me senti em paz. Pela primeira vez na minha vida, me senti em paz. Parecia que eu estava dividida ao meio e agora estava completa novamente. Alicia foi morar comigo e devo dizer que aquele foi o melhor período da minha vida. Nunca uma pessoa me amou tanto. Ela era boa, carinhosa, amiga fiel. Nunca falávamos coisas que pudessem nos magoar e nos deixar tristes. Por mais incrível que possa parecer, não sentia nenhuma curiosidade em falar do passado dela, como ela viveu, com quem. Não me interessava mesmo. Era como se no fundo eu soubesse de tudo da vida dela, mas o que importava era que agora estávamos juntas. Alicia ficou comigo 3 meses. Durante todo esse tempo, nunca me senti tão bem. Ela sempre que podia me falava coisas de amor, de fé, caridade, empatia e principalmente sobre o perdão. Aos poucos, sem perceber, comecei a entender o relacionamento com minha mãe de uma maneira que nunca tinha pensado. De repente comecei a perceber que nem minha mãe era a serpente do mal e nem eu era o anjo do paraíso.
Éramos mulheres com suas mágoas, seus defeitos, suas amarguras e dor. Éramos humanas. Comecei a perceber que às vezes aquela pessoa que te olha com raiva, às vezes ela está te olhando com dor, te pedindo socorro, pois quem sente dor pode parecer às vezes que está sentindo ódio. Quantas vezes você olhou para um morador de rua e sentiu medo? Tamanha raiva no seu olhar. Mas já parou para pensar que aquele olhar pode ser de dor e tristeza? Não temos a capacidade de conhecer o outro, pois não conhecemos nem nós mesmos. Alicia me fez ver o mundo com outros olhos. Aos poucos, fui mudando a forma como tratava as pessoas, pois como sempre tive só rancor em casa, era isso que eu dava para as pessoas na rua. Odiava meu professor, detestava minha vizinha, tinha raiva da minha colega de trabalho, asco do meu chefe. Nunca nem sorria para eles. Pois bem, um dia saí de casa tão feliz e leve que, ao dar de cara com aquela vizinha fofoqueira e chata, lhe dei bom dia sem perceber. Recebi em troca um sorriso maravilhoso e vá com Deus, minha filha. Aquela vizinha não era tão chata assim, afinal. Conversando com ela, descobri que ela era muito sozinha. Perdeu o filho e o marido em um acidente. Aquela cara feia e o jeito fofoqueiro que eu achava que ela tinha era somente o reflexo do que eu era. Ela era apenas uma mulher triste que sentia muita dor. Descobri que as pessoas não eram como eu achava. Elas eram aquilo que eu era. E via nelas o que eu sentia. Tudo isso Alicia me fez ver, somente me dando amor e carinho. Ela encheu meu coração de amor, de modo que comecei a enxergar as pessoas do jeito que elas eram, e não do jeito que eu era. Um dia, me sentia tão bem que me deu vontade de ligar para minha mãe. A nossa secretária do lar atendeu, disse que há dias minha mãe não vinha se sentindo bem, mas que não queria ir ao médico. Quando cheguei em casa, contei para minha irmã sobre nossa mãe. Ela perguntou o que eu queria fazer. Me sentia confusa. Ao mesmo tempo que queria vê-la, tinha medo de me tornar de novo aquela pessoa amarga e triste, agora que estava tão bem. Alicia disse para seguir meu coração, e meu coração dizia que já era hora de perdoar e ficar em paz. Cheguei na casa da minha mãe tarde, depois da faculdade. Lúcia, que trabalhava em casa, disse que ela estava no quarto, que ainda sentia muito mal. Então, quando a vi, me assustei. Minha mãe estava magra, pálida, sentia muita dor. Imediatamente a levei para o hospital e lá ela ficou. Começou a fazer uma bateria de exames. Liguei para minha irmã, disse que o que estava acontecendo. Alicia disse que confiava em mim, que sabia que daria conta dessa situação, que eu era mais forte do que pensava, que minha mãe estava precisando de mim como nunca precisou, que precisava do meu amor mais que nunca. Antes de desligar, ela disse: "Sinto muito orgulho de você, minha irmã. Não esqueça nunca. Eu te amo para sempre." Ela desligou o telefone e sabia que não haveria nunca mais. Só então me dei conta que ainda tinha muitas perguntas sem respostas. Tudo aquilo que antes não me interessava saber, me arrependi de não ter perguntado, mas pensaria nisso depois. Agora era hora de focar na minha mãe, saber o que ela tinha e tentar ajudar. Como imaginei, minha mãe estava com uma doença muito grave e, infelizmente, descobriu tarde demais.
O que os médicos poderiam fazer foi feito. Quando não tinha mais jeito, ela foi para casa para esperar a passagem com um pouco de tranquilidade. Durante todo esse tempo, fiquei ao lado dela. No começo, mal nos falávamos. Depois, falávamos sobre a doença e, aos poucos, começamos a falar sobre nós. Não sei se pela doença, mas minha mãe e eu nos olhávamos com muito carinho. Aos poucos, ela começou a me contar coisas que fizemos juntas e eu nem me lembrava. Percebi que nosso relacionamento não foi só de ódio ou mágoa. Tínhamos vivido momentos muito bons. Eu é que tinha guardado somente os ruins. Fiquei na dúvida se falava para ela que havia encontrado minha irmã. Não sei se falaria. Ela estava muito debilitada e talvez isso não faria bem. Seria muita emoção para ela se soubesse. Ao mesmo tempo, sentia que deveria ter essa conversa com ela. Minha mãe e eu éramos tão afastadas que me dei conta que não sabia nada dela. Cada vez que ela me falava alguma coisa sobre sua vida, ficava surpresa, pois não tinha ideia de nada sobre ela. Conversei com o médico sobre se falava ou não da minha irmã e tive a seguinte resposta: não deixe nenhum assunto pendente, pois você não terá outra oportunidade. Me lembro, era um sábado. Eu tinha dado banho nela. Nesse dia, cantamos no chuveiro, rimos, brincamos uma com a outra. Havia tanto carinho entre nós. Na hora do almoço, eu estava sentada em uma cadeira ao lado da cama, com o prato na mão. Dei a primeira garfada para ela e disse: Mãe, queria te falar uma coisa sobre a Alicia. Ela me olhou, passou a mão no meu rosto com carinho e disse: Me perdoa, filha. A culpa não foi sua. Durante todo esse tempo, eu quis colocar a culpa que eu sentia sobre você. Não conseguia me perdoar e nem fazer aquela dor passar. Assim, me esqueci que você era só uma criança. A dor de perder sua irmã foi tanta que esqueci que tinha outra filha. Sinto muito por fazer você sentir a vida inteira a dor que deveria ser só minha. Ela falava com a voz muito fraquinha. Coloquei o prato de lado e me deitei na cama, ao seu lado. Coloquei sua cabeça no meu ombro e disse: Mãe, eu te amo. Ela me abraçou e disse: E eu te amo. Eu te amo, filha, para sempre. Nesse momento, vi minha amada irmã aos pés da cama, sorrindo com ternura. Naquele momento entendi. Ela veio buscar nossa mãe. Um filme passou na minha cabeça. Foi tudo como flash. Me vi com Alicia brincando no quintal. A piscina estava cercada. Tinha um portão que estava fechado, mas não trancado. Então, fomos para lá. Eu empurrei o portão e ficamos brincando de correr perto da piscina. Então, do nada, começamos a brigar, coisa de criança mesmo. Eu empurrei minha irmã na piscina. Depois me lembro de ser sozinha, para sempre. Aquelas lembranças foram muito rápidas e tristes. Em outro momento, poderia ter me sentido culpada, mas eu estava ali, ao lado da minha mãe e da minha irmã. Me sentia segura e feliz. Dei um beijo na minha mãe e ela se foi, segurando minha mão. Vi quando seu espírito saiu da cama e abraçou Alicia. Depois as duas me olharam com amor. Alicia me jogou um beijo e minha mãe disse: Eu te amo. E Alicia completou: para sempre. Hoje estou em paz. Sinto minha irmã sempre perto de mim
E agradeço ao universo pela oportunidade de ter, mesmo por pouco tempo, a chance de conviver com a minha irmã. Ela veio preparar meu coração para a partida da minha mãe. Todo dia agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de estar de verdade com a minha mãe. Saber que ela me ama para sempre. Nem sempre o sobrenatural dá medo. Nem sempre ele é terror, ruim. Pessoas ruins, a maldade, não são coisas sobrenaturais. São coisas humanas. O amor verdadeiro é sobrenatural. O perdão, a bondade, Deus é sobrenatural. E Ele está em cada um de nós. Às vezes, esperando um bom dia com um sorriso para se manifestar. Gratidão. Beijos de luz. Tchau, noturnos.